Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia e você está no Costurices e Cia by Paula Correia. O nosso canal é voltado para costura de moda bebê, sempre com peças fáceis. De vez em quando a gente dá uma variadinha, coloca uma costura criativa. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que gostem do conteúdo, que gostem dos vídeos. Nós temos peças muito bacanas aí no nosso canal. Os moldes são gratuitos, eles ficam disponibilizados lá no nosso grupo no Facebook, o Costurices e Cia, o link vai estar aqui. Quando vocês enviarem solicitação, provavelmente demore alguns dias para que vocês sejam aceitos, já que o nosso grupo ele tem um número de solicitações muito grande e a gente faz uma peneirada bem bacana para que só esteja lá realmente quem está a fim de costurar e quem vai agregar ao nosso grupo, para que vocês tenham um ambiente gostoso, para que vocês possam partilhar o trabalho de vocês, tirar as dúvidas, interagir e crescer nesse nosso universo da costura. Bom, a nossa peça de hoje é um capuz da Chapeuzinho Vermelho. Eu sei que a gente tem aí no YouTube vários modelos e eu fiz um que eu achei que tivesse a minha cara, que tivesse a cara de vocês que me acompanham, todo frufruzinho, todo bacaninha, e eu espero que vocês gostem. Não vou demorar mais, vamos conhecer a nossa peça e bora logo pro vídeo. Essa é a nossa Chapeuzinho Vermelho, é bem fofinha. Eu usei pomponzinhos para facilitar quem tem dificuldade de fazer barra nas áreas curvas. Coloquei um frufruzinho também aqui na parte de cima para dar um charmezinho. Lacinho para amarrar no pescoço, peça completamente embutida para que vocês tenham aquele acabamento impecável que eu adoro passar para vocês. E bora lá aprender a costurar essa peça fofa. Bom, então vamos começar pelo molde, pelo corte do tecido. O molde vocês vão receber 2 folhas, ele vai estar em PDF lá no nosso grupo. E são pouquíssimas partes. Aqui é a parte da lateral do nosso capuz, nós vamos cortar 4 vezes, sendo 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Aqui eu tenho a medida da faixa do centro do capuz, deixa eu mostrar pra vocês que faixa é essa. Dessa faixinha aqui no centro do nosso capuz, deixa eu ver, aqui, deu pra ver. Nós vamos cortar 2 vezes, uma no tecido principal, uma no forro. E aqui eu tenho a aba do nosso capuz, essa parte. Eu vou recortar aqui onde tá escrito B e vou colar aqui onde tá escrito A. E na hora de cortar, eu vou cortar na dobra do tecido, ou seja, ele vai ficar com o dobro dessa medida aqui. Como é que é na dobra do tecido? Toda vez que eu tenho um molde que tá marcado que eu preciso cortar na dobra do tecido, eu dobro o meu tecido e aqui onde está escrito dobra do tecido, eu coloco nessa dobra. Porque aí quando eu cortar o meu tecido, quando eu abrir, eu vou ter o dobro do tamanho que tá marcado aqui, que tá o meu molde, tá? Outra coisa, na parte do capuz, a gente vai cortar espelhado. O que é espelhado? Eu posiciono meu tecido direito com direito e eu coloco o meu molde aqui em cima e corto. Meu molde já tem margem de costura de meio centímetro, então não precisa acrescentar nenhuma margem, tá? E aí, nós temos a parte de baixo, que é do nosso capuz, que é essa parte aqui, essa parte maior. O que a gente vai fazer? Vocês vão cortar um retângulo que tenha o dobro da medida A mais B, que é essa medida aqui, 62 centímetros. Então, dobrado, ó, eu tenho aqui a dobra, dobrado, eu preciso que ele tenha 62 centímetros, então ele vai ter 62 centímetros do meio pra cá e 62 centímetros do meio pra cá, certo? Vou trabalhar com ele dobrado pra facilitar. Primeira coisa que a gente vai fazer, medida A, 12 centímetros, eu vou vir aqui com a minha régua, é óbvio que esse aqui não tem o tamanho correto, só que pequenininho assim fica melhor para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vou pegar minha régua, vou marcar aqui em cima os 12 centímetros. E vou vir aqui na lateral e marco também os 12 centímetros.
Fiz isso, eu vou posicionar aqui e vou vir com o 12 aqui e o 1 aqui. Eu venho marcando 12 centímetros. Eu vou trazendo a minha régua só nessa parte aqui de baixo. Aqui na pontinha, ela vai ficar parada. E vou marcar até encontrar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, eu venho aqui e ligo os pontos. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a minha medida e vou marcar. Só que neste caso, eu vou trazendo a minha régua aqui embaixo, ela vai abrir um pouquinho mais, mas ela também vai se movendo aqui. E venho marcando. Até eu chegar lá na ponta. Faz de conta que eu já marquei tudo até chegar aqui na ponta. Eu vou ter o meu tecido dessa forma. Fiz isso. Eu vou cortar com a tesoura de picotar, que é a que tá aqui. Mas é só pra vocês entenderem. Vocês vão cortar com uma tesoura normal, tá? É só porque essa é a que tá aqui perto de mim. Vou cortar aqui na minha marcação. E quando eu abrir, ele vai ficar dessa forma, tá? Só que com o tamanho original. Então, a parte de corte da nossa peça, perdão, é só isso. Fizemos isso, a gente vai pra costura. Bom, agora que nós estamos com todas as partes do nosso capuz cortadinhas, eu vou deixar de lado aqui o meu viés. Vou deixar de lado aqui a abinha do meu gorrinho, do meu capuz e a parte de cima. E eu vou então para a parte de baixo, pra gente fazer esse acabamento que seria a barra. Aqui em cima tá a golinha, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E aqui eu tenho a lateral e a parte de baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou usar essa fita pompom. Em alguns lugares as pessoas chamam de grelô, grelote, fita pompom, enfim. Eu chamo de fita pompom, tá? Eu tô usando essa que é bem apertadinho os pontinhos, porque é a única branca que eu tenho. Eu queria uma branca, mas pode ser aquela que as bolinhas são mais soltinhas também, sem nenhum problema. Eu vou posicionar ela aqui na minha barra, desde o início aqui da minha golinha, tá? Eu vou posicionar ela aqui na minha barra. Deixa eu alfinetar aqui. E vocês vão notar que essa partezinha retinha dela tem mais ou menos meio centímetro. Então, eu vou costurar, eu vou posicionando e costurando nas áreas curvas. A mesma coisa, tomando cuidado de curvar e costurando devagarzinho. E eu vou usar, para costurar ela de forma mais simples, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, o meu calcador de zíper. Esse aqui é da máquina industrial, tá? Porque eu consigo colocar, deixa eu pegar aqui, eu consigo colocar ele bem rente, ó, bem rente aqui é o meu pomponzinho, então eu consigo que ele fique bem costuradinho. E aí, eu vou fazer esse processo ao redor da minha parte de baixo inteirinha. Costurei ao redor da minha peça toda, deixando apenas a minha golinha sem costurar. Fiz isso, em alguns lugares vocês vão notar que até ele sai um pouquinho, não tem problema. Eu vou, deixa eu pegar desse lado que é mais fácil para eu cortar. Ó, eu vou refilar essa margem de costura, de forma que ela fique menor que a margem do meu pompom. Então, eu vou colocar aqui, ó, no avesso e tá assim no direito. Ó, eu venho aqui, eu refilo a minha margem, ela vai ficar bem estreitinha. Tanto se vocês quiserem passar uma costurinha dupla aqui, não tem problema. Ou quiserem passar uma costurinha com zigue-zague também, não tem problema. Pra ajudar a segurar, mas não tem perigo de soltar, porque a gente vai rebater isso aqui, ela vai segurar, tá? Ó, refilei, vocês estão vendo que eu consigo ver o branquinho, ou seja, o meu branquinho, que é a margem do meu pompom, tá maior do que a margem do meu tecido. Quando eu olho desse lado, eu não vejo o tecido, e quando eu olho desse lado, eu vejo o branquinho. E aí, eu vou tombar a margem do meu pompom aqui pro lado do avesso
da minha capinha e eu vou passar uma costura margeando bem na bordinha aqui do final do meu pompom. Vou fazer isso ao redor da minha peça inteirinha. Costura feita, ele vai ficar dessa forma assim. Eu usei linha vermelha na bobina e usei linha branca na parte de cima da máquina. Então, ó, como é que fica. Minha máquina não tá 100% regulada, a gente vê alguns pontinhos aqui. Mas, enfim, fica uma dica aí pra vocês. Costurei todo o meu pompom, ó como ele fica bem bonitinho na curvinha. E aí, a gente vai pra parte de cima do nosso capuz. Primeira coisa que a gente vai costurar na parte de cima é a abinha do nosso capuz. Elas são duas partes. Eu vou vir aqui com o meu pompom. Deixa eu pegar aqui o meu pompom. Vou posicionar na parte retinha dela. Eu não vou costurar na parte curvadinha, é na parte retinha. Posiciono aqui na parte retinha dela. Deixa eu pegar um alfinetinho aqui. Posiciono aqui. Vou alfinetar só para que vocês consigam ver melhor. E aí, eu vou pegar a minha outra parte, que é o forro, e vou posicionar aqui. E vou costurar isso aqui como se fosse um sanduichinho. Vou costurar em toda essa parte retinha da minha abinha do meu gorrinho. Costurei. Agora, a gente vai abrir e fazer dessa forma. Pra ficar aparecendo o tecido de coraçãozinho dos dois lados. Vou passar o ferro pra assentar isso aqui bem direitinho e vou passar uma costura aqui. Vou fazer um pesponto aqui pra dar o acabamento. Depois que eu tiver feito isso, nós vamos franzir essa parte curvadinha. Vou franzir toda ela. Aqui no canal tem um vídeo explicando como é que eu faço os meus franzidos. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada para facilitar a vida de vocês. Não é um franzido muito franzido, é só para encaixar no nosso chapéuzinho, no nosso gorrinho e ficar mais fofinho, tá? Feito isso aqui, nós vamos vir para nossa tirinha para amarrar o nosso gorrinho no pescocinho da criança. Eu vou dobrar ao meio, vou passar o ferro, depois eu pego essa ponta e trago aqui no meio onde eu dobrei, e essa outra ponta eu trago aqui no meio onde eu dobrei. Eu vou ficar com uma dobra igual de viés. Fiz isso, eu dobro novamente, vai ficar assim, e aí eu passo uma costura margeando aqui, vou fazer isso nas minhas duas tirinhas. Ó, a minha abinha tá devidamente franzida. Eu deixo sempre um pedaço de linha no começo e um pedaço de linha no final, para caso eu precise regular esse franzido, aumentar ou diminuir, eu tenha como fazer isso, tá? Eu tenho aqui as minhas tirinhas de amarrar já costuradas também. Aqui na pontinha, eu vou só dar um nozinho. Dou um nozinho bem feitinho nas duas pontinhas. E corto o excesso. É só isso que eu vou fazer na pontinha, tá? Fiz isso, vou reservar aqui essas duas partes e vou para a parte de cima. Eu tenho aqui as duas laterais e tenho a parte do meio. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar direito com direito e vou costurar, contornando tudo isso aqui com margem de meio centímetro. Costuro de um lado, depois venho e costuro do outro, tanto no tecido principal quanto no forro. Costura feita de ambos os lados, a gente vai agora ou fazer piques, a gente faz um cortezinho até bem próximo da nossa linha, da nossa costura, e aí quanto mais curvada for a costura, por exemplo, aqui em cima, mais próximos eles têm que ser. Ou nós vamos cortar toda a volta com a tesoura de picotar. Eu, particularmente, prefiro a tesoura de picotar por achar que ela é mais prática. A gente faz o processo bem mais rápido do que ficar fazendo os piques. E o risco que tem da gente acabar com o pique cortando a nossa costura é bem menor.
Então, a gente vai cortar nas duas peças, no tecido principal e no forro. Então, vamos lá agora para montagem final. Primeira coisa que é bom, que vocês precisam saber, aqui no nosso capuz, na golinha, eu dei uma leve franzida. Tá bem pouquinho, só pra gente poder encaixar certinho. Mas antes de colocar essa parte, eu vou aqui com o babado da parte frontal. Eu vou marcar aqui o meio do meu capuz, dobrei, ó. E vou fazer um piquezinho. Dessa ponta, aqui no pescocinho pra cima, eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros. Ó, marquei os 2 centímetros dos dois lados. Agora, eu vou pegar aqui o meu babadinho, vou posicionar a pontinha com pontinha e vou marcar o meio. Eu vou marcar o meio dele com um alfinete, porque se eu fizer o pique, pode ser que ele pegue numa curvinha do franzido e não marque direitinho. E eu vou posicioná-lo aqui, ó, na minha marcação do meio. Posicionei aqui, vou alfinetar certinho e vou levar essa pontinha até aquela minha marcação de 2 centímetros. Vou trazer até a minha marcação de 2 centímetros. Aqui eu vou ver se eu preciso franzir mais o meu babadinho. Nesse caso, ó, eu preciso franzir um pouquinho mais, ou se eu preciso abrir o meu franzido. E é por isso que eu disse pra vocês que eu gosto de deixar um excedente de linha para que eu possa regular o meu franzido. Eu vou puxar aqui até ele ficar na medida certinha. Vou puxando, puxando, até eu ver que ele encaixou aqui na medida certinha. Eu gosto de deixar a parte mais franzidinha, mais no topo da cabecinha. E aqui embaixo deixar mais retinho. Mas aí é uma questão de gosto, tá? Fiz isso aqui, ele bateu certinho. Eu vou passar uma costurinha com margem de meio centímetro, só pra segurar isso aqui e ficar mais fácil pra eu terminar de costurar. Ó, costurei. Agora, eu vou pegar as nossas tirinhas para amarrar, vou posicionar aqui embaixo, vou alfinetar e também vou passar aquela costurinha para segurar, só para facilitar. E aqui embaixo, nessa pontinha, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu riscar melhor. Eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro da ponta para dentro, que é nessa partezinha aqui do pescoço, onde vai a outra parte da nossa capinha. Vou posicioná-la onde tá franzidinho. Vou posicionar aqui e também vou passar uma costurinha com margem de 1 centímetro só para segurar. Então, quando eu abrir isso aqui, eu vou ter o franzidinho do nosso gorro, a nossa tirinha de amarrar no pescoço e a parte de baixo da nossa capa toda costurada com margem de meio centímetro, só para segurar e facilitar depois o restante do fechamento. Costurei e ó como é que tá. A gente tem aqui essa parte de cima, deixa eu posicionar aqui de forma que vocês consigam ver melhor. Aqui na parte de baixo, eu tenho a parte de baixo do nosso capuz já costurado, com margem de meio centímetro. Na parte de cima, eu tenho franzidinho e aqui nas laterais eu tenho as nossas tirinhas para amarrar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar tudo isso aqui dentro do meu capuz. Vou jogar tudo aqui dentro do meu capuz, certo? Vai ficar tudo aqui dentro. É importante posicionar bem direitinho, porque a gente vai fazer uma nova costura para que nada seja pego na hora de costurar. Nós vamos fechar agora esse capuz. Eu vou pegar o meu forro. Ó, eu vou deixar o avesso do meu forro virado para cima. É como se eu tivesse direito com direito, mas no caso do direito aqui do tecido principal, eu tô com todo o restante do capuz aqui dentro. Ele não deixa de ser o direito, tá? Então, quando eu olhar, eu vou ver o avesso dessa parte do capuz, e quando eu olhar aqui em cima, eu vou ver o avesso do meu forro.
E vou posicionar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou posicionar. Essa costura aqui da junção da parte da lateral com a parte de trás. Vou colocar costura com costura. Vou jogar as margens de costura para lados diferentes para não dar acúmulo de tecido. E vou alfinetar. Aqui na outra costura, a mesma coisa. Ó, a outra costura de junção. Jogo cada margem para um lado, para não dar acúmulo de tecido. E vou alfinetando, tomando cuidado, aqui é lateral, lateral com lateral, tomando cuidado de não prender o meu tecido na hora de alfinetar, porque eu vou costurar tudo isso aqui depois. Vou alfinetar tudo isso aqui e mostro pra vocês já alfinetadinho. Eu tenho tudo devidamente alfinetado. Eu vou costurar tudo isso aqui com margem de 1 centímetro. Só que eu vou fazer o seguinte, eu começo a costurar aqui nessa junção de lateral, dou um retrocesso, costuro ao redor dele todo, e quando eu chegar nessa outra ponta, eu encerro a minha costura aqui também com retrocesso. Essa parte eu vou deixar sem costurar, vou deixar aberta, para que depois eu consiga desvirar a minha peça por essa abertura. Costuras feitas, nós vamos colocar a mão aqui pela nossa aberturinha. E vou aqui nos cantinhos, para ver se eu não prendi nenhuma parte aqui dentro. Por exemplo, se a tirinha não tá dobrada aqui na minha costura, se não tem nenhuma parte que acabou sendo costurada de forma errada. Olhei isso, vi que tá tudo certinho, então eu vou refilar. O que que eu vou fazer? Aqui nesses cantos, eu vou cortar em diagonal, para eliminar o excesso de tecido. E nessa parte de cima, eu vou cortar também com a tesoura de picotar, ou eu vou fazer os piques, como eu já expliquei para vocês. Como eu disse, eu particularmente prefiro a tesoura de picotar por achar que fica um acabamento melhor e por facilitar o trabalho da gente. Cortei tudo. Agora eu vou... Essa parte de baixo eu não vou refilar, tá? Porque depois eu vou ter que dobrar aqui pra costurar de novo, então eu acho que fica mais fácil deixar ela inteira. Eu vou agora virar a minha peça pro direito, puxando com cuidado, com delicadeza, tudo que tá aqui dentro. Essa parte a gente tem que fazer com calma, tá, gente? Pra não correr o risco de repente, esgarçar o nosso tecido. Sem pressa, é só ir puxando, que aos poucos vem tudo. Foi. Virei tudo. O meu capuz da Chapeuzinho Vermelho está praticamente pronto. E bem fofinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar o ferro para assentar tudo isso aqui, bem bonitinho. E aí, quando eu for passar esse ferro... Aqui na minha abertura, eu tenho que dobrar 1 centímetro para dentro para poder fechar. Passei o ferro, dobrei esse 1 centímetro para dentro. Eu vou passar uma costura ao redor do meu capuz todo, na parte de fora dele. Toda essa parte, ó. Aqui, onde tem o meu babadinho de cima. E aqui embaixo, porque aí eu já fecho aqui embaixo e eu tenho um acabamento bacana aqui em cima também. Feito isso, a gente vai estar com o nosso capuzinho pronto. Vou só costurar, tirar essas linhas e mostro pra vocês ele terminado. E tá pronto o nosso capuzinho de Chapeuzinho Vermelho. Todo fofinho, com acabamento impecável, como eu gosto de mostrar sempre para vocês, de ensinar sempre um acabamento que vocês possam vender com um valor super bacana, porque é uma peça que tem acabamento bacana, e de forma que vocês consigam fazer só com uma máquina doméstica, sem uso de overlock ou de máquinas especiais que sejam mais caras. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, compartilhem, compartilhem. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo.